Então, fala pessoal, o professor Jonathan aqui. Finalmente chegamos no nosso conteúdo de derivadas. Essa é a primeira aula, nós faremos a introdução. Esse conteúdo é o conteúdo mais importante da disciplina de Cálculo 1. Na aula de hoje nós faremos utilizando limites. No final da aula a gente vai conseguir mostrar um pouquinho da tabela de derivadas que vai facilitar muito aí nossa vida. Faremos a interpretação geométrica, faremos bastante exercícios, então vamos lá que essa aula de hoje é bem importante. Bora pro vídeo. Para começar a falar de derivada, a gente precisa definir o que é taxa de variação. Uma taxa de variação é uma medida que descreve a mudança de uma quantidade em relação à mudança em outra quantidade. Então, eu tenho uma coisa que influencia em outra. A gente pode imaginar diversos exemplos. Eu posso imaginar que, com o passar do tempo, eu recebo dinheiro. Eu posso imaginar que, quando eu faço uma força, eu tenho uma aceleração. Eu posso pensar se eu tenho um deslocamento, conforme eu passo o tempo e eu tenho uma velocidade associada. A gente tem diversas variáveis que elas podem estar associadas, que conforme uma variável muda, a outra muda também. E essa associação de o quanto que uma coisa varia em função de outra, nós vamos chamar isso de taxa de variação. Essa medida descreve uma quantidade em relação à mudança de outra quantidade. Então, um exemplo que é bem padrão aí que a gente pode pensar é a variação do espaço, aqui representado pela letra S, medida em metros, em relação ao tempo, utilizando aqui a letrinha T em segundos, né? S de segundos. Então, eu posso marcar dois pontos aí nesse movimento. Então, a gente pode pensar que no tempo 10 segundos, esse corpo que se move estava no espaço 100 metros. Depois, no tempo 20 segundos, ele estava no 200 metros. Se a gente pensar, então, que a taxa de variação é o quanto que uma coisa varia em relação à outra, a variação do espaço, a gente pode usar ΔS para representar, que é sair do 100 e chegar no 200. Então, tanto no cálculo quanto na física, normalmente a gente usa essa letrinha delta, que é esse triângulozinho aqui, para representar a variação. Seria o final menos o inicial. Então, a gente tem uma variação de espaço, ΔS, e uma variação de tempo, ΔT. Então, a taxa de variação seria essa divisão do quanto que varia o ΔS em função do ΔT. Então, eu posso pegar um espaço final menos um espaço inicial, um tempo final menos um tempo inicial. E olha que interessante, pessoal. Esse ΔS sobre ΔT, se a gente olhar aqui, ele forma um triângulo retângulo, em que esse ΔS é um cateto oposto e esse ΔT é um cateto adjacente desse ângulo θ que está aqui. Cateto oposto sobre cateto adjacente, isso é tangente. Então, a taxa de variação, ela também é igual à tangente da inclinação desse gráfico que a gente está fazendo. Se eu pegar a tangente, eu também tenho a taxa de variação. Esse conceito é importante, a gente vai voltar nele aí mais para frente na nossa aula. Então, se nós aplicarmos, pegarmos o espaço final menos o espaço inicial, tempo final menos tempo inicial, a nossa taxa de variação, 200 menos 100 dá 100, 20 menos 10 dá 10, 100 dividido por 10 dá 10. Então, olha que interessante, a taxa de variação do espaço em relação ao tempo é a própria velocidade. Então, se eu pegar essa variação do espaço em relação ao tempo, a taxa de variação, que nesse caso deu 10 metros, ela é a velocidade. Então, já é uma aplicação física, de taxa de variação, usando aí espaço e usando o tempo. Só que assim, pessoal, ali a gente viu que o gráfico era uma reta, só que na vida real, às vezes as coisas não são tão bonitinhas, tão lineares. Se a gente olhar esse gráfico, tem ponto que ele sobe, tem ponto que ele diminui, e aí ele sobe de novo. Então, nós precisamos fazer análises mais pontuais, em espaços menores. Por exemplo, se eu pegar dois pontos aqui, esses dois pontos azuis nesse comecinho, eu vou ter um ΔX aqui no eixo X, eu vou ter um ΔY aqui, só que diferente do outro gráfico, se a gente olhar a tangente aqui, se a gente analisar o cateto oposto e a inclinação, eu vou ter um erro associado aqui, porque as duas retas aqui não estão bem juntinhas, porque eu estou pegando um espaço muito grande. Se a gente olhar aqui na frente, esse ponto que é verde, aqui acontece a mesma coisa, a reta está aqui enquanto a curva está ali mais para baixo. Então,
na hora da gente analisar essa taxa de variação aí para o intervalo que é muito grande, não vai ficar bem legal, a gente vai ter um erro associado. Então, qual que vai ser a estratégia? A gente vai fazer os pontos ficarem mais próximos. Se eu fizer os pontos ficarem mais próximos, igual está aqui, igual está ali, a gente vai ter um errinho menor, mas se nós olharmos, ainda não está perfeito ainda não tem não está uma reta perfeitinha. Então, qual que é a ideia? A gente tem que fazer esses pontos, esse errinho, esse ΔX ali, por exemplo, a gente tem que fazer eles ficarem tão pertinhos, os dois pontos, em que a distância entre eles seja zero. Então, a gente vai usar o nosso conceito de limites e fazer com que esse ΔX encolha para os pontos ficarem sobrepostos, praticamente sobrepostos, e aí sim a gente vai ter uma tangente, né, dali do ponto, sem ter um erro associado. Então, simplificando aí a equação, ó, se nós tivermos essa relação, né, um ponto x0 e um x, para ter o ΔX, um y e um y0 aqui, a estratégia vai ser fazer os dois ficarem pertos. E aí, para eu ter certinho aí a minha reta tangente. Para facilitar a resolução do limite que a gente vai fazer, eu vou falar que o ΔX aqui, ó, ele é um h. Vou chamar de h o ΔX aqui, só para ficar mais fácil. Então, como que vai ficar? Taxa de variação é o quanto que uma coisa varia em relação à outra, né? Aqui a gente tem o eixo y e o eixo x, né? Aqui. Então, o ΔY vai ser a minha função. Essa função aqui, ó, esse ponto de cima, ele é o ponto x mais h, que é esse ponto que está aqui embaixo. E esse ponto de baixo aqui é simplesmente o do f de x. Como daqui de x até h, né? Ó, de x até x mais h tem h. Então, esse ponto aqui, y, é o ponto de x mais h, e esse ponto aqui é o ponto f de x. Então, quando eu fizer esse h tender a zero, a gente vai aplicar um limite nessa relação para fazer o h ficar pequenininho. Então, quem que é meu ΔY? É o f de x mais h menos f de x. É o que está aqui nessa relação aqui. E a parte de baixo é x mais h menos x. Eu estou chamando isso de h, por isso que eu estou colocando h aqui, que vai facilitar na hora de resolver o limite. Então, essa taxa de variação, usando limites, ficariam com essa cara aqui, que é a nossa definição formal de derivada, que a gente vai chegar daqui a pouquinho. Então, eu vou fazer, como o h vai tender a zero, nós vamos ficar com a nossa função com uma carinha assim, ó. Em vez de eu ter dois pontos, como o h é pequenininho, eu vou ter só o pontinho aqui, ó. Porque a distância entre os pontos é tão pequena, que tende a zero, que é como se os dois pontos estivessem no mesmo lugar. Então, essa taxa de variação, quando eu aplicar esse limite aqui para resolver, eu paro de chamar de taxa de variação, eu vou chamar isso de f' de x. F' de x é a função derivada em x. Então, a taxa de variação, nesse caso, que a gente pode chamar de taxa de variação instantânea, que eu estou pegando certinho num ponto, quando eu fizer o h tender a zero, a gente vai chamar isso de função derivada. Então, se eu quiser resolver derivadas usando limites, a gente vai usar essa equação aqui. E aí, em vez de eu chamar de f de x, como eu vou chamar de derivada, agora eu vou chamar f' de x. Eu vou colocar um apóstrofo ali e isso vai virar a minha derivada. Então, umas definições aí para a gente ter anotado aí no caderno e tal, para ficar bonitinho. A derivada de uma função em um ponto, então a gente precisa definir o ponto que eu quero, é uma medida da taxa de variação instantânea. A gente vai chamar de instantânea porque eu estou medindo no ponto, não é dois pontos mais. Porque o h tendeu a zero, os dois pontos ficaram juntos. Então, é a taxa de variação instantânea da função nesse ponto. Em outras palavras, ela indica como a função está mudando exatamente nesse ponto, ou seja, qual é a inclinação da curva da função naquele ponto específico. Então, nesse ponto aqui, ó, essa reta tangente que está aqui, né, ela vai me falar nesse ponto qual é a inclinação, se essa função está variando rápido, está devagar. Quanto mais inclinado estiver essa reta, significa que mais está subindo, né, esse gráfico. Eu tenho uma variação maior, uma taxa de variação maior. E se a gente analisar geometricamente, a derivada em um ponto corresponde à inclinação da reta tangente à curva na função. Então, geometricamente, a derivada é a reta tangente, né, nesse ponto que a gente pegou. Então, a gente pode ter uma interpretação falando de taxa de variação e uma interpretação geométrica falando da tangente à curva. E aí, por que a gente estuda isso, né? Em que a gente pode usar esses conceitos de pegar a derivada? Então,
Taxa de variação instantânea, então eu vou interpretar num ponto como que está variando o meu gráfico, então eu vou saber exatamente naquele lugar o quanto que vale a minha variável, por exemplo. A gente pode estudar também máximos e mínimos, vou deixar indicado aqui nossa aula de funções, e a gente aprendeu que assim, ó, no ponto de mínimo, a nossa reta que tangencia, ela não tem inclinação. Se fosse um ponto de máximo, a reta que tangencia também não tem inclinação. Então, se eu medir uma inclinação igual a zero pela derivada, né, que é a derivada média, essa inclinação da reta que tangencia, eu consigo saber se é um ponto de máximo ou de mínimo. Então, na vida real, a gente está interessado em saber quais são os máximos e os mínimos, né, das variáveis que a gente está analisando. Qual que é a máxima temperatura? Qual que é o mínimo ganho financeiro de alguma coisa? Então, a gente está interessado nesses máximos e mínimos. Nós podemos modelar fenômenos naturais, então a gente pode usar para diversas variáveis físicas, temperatura, vazão, velocidade, pode pensar na biologia, taxa de crescimento populacional, tem muita coisa que a gente pode aplicar. A gente pode pensar em otimização, então fazendo a interpretação desse gráfico, dessas inclinações, eu posso saber em qual ponto eu tenho a inclinação maior, ou seja, qual é o ponto que está mais aumentando a minha função, e aí eu consigo otimizar, eu consigo saber, eu consigo modelar, eu consigo tirar informações para saber em qual lugar que está crescendo mais, qual que está crescendo menos. Então a gente pode fazer essas interpretações de taxa de crescimento. Na aula de hoje, a gente está interessado primeiro em definir, em ver como calcula, mas nas nossas próximas aulas nós vamos fazer bastante probleminha para resolver isso e a gente vai ter aplicação de todas essas coisas que estão aqui. Notações. Como que a gente pode escrever uma derivada? Então, ó, se eu tenho um y, o y é a f de x, né? Como que a gente escreve a derivada de quando y é igual a f de x? Eu posso falar que a derivada de y é y', igual a gente viu. Eu posso também colocar a linha no f ali, ó, e falar que é f' de x. E a outra também eu posso escrever dy dx. Então, aí a gente lê assim, ó, derivada de y em relação a x, dy dx. Então, essa é mais uma notação que a gente pode usar também. Então, vamos aplicar a nossa função de derivada usando o limite para algumas situações. Então, vamos começar pela função constante. Então, eu tenho uma função, ela é constante, ela é y igual a 5. Como ela é constante, todo ponto que eu pegar, ela vale 5. Então, essa é a equação, né, de derivadas por limite. Então, o que vai acontecer? Quando x mais h, quando a gente resolver o x mais h, e a gente olhar o valor do y, ele vale 5. Quando a gente for resolver o f de x, na hora que eu pegar o x, x também vale 5. Então, na hora que a gente for resolver, f de x mais h vai valer 5 e f de x também vai valer 5. Então, a gente vai ter que aplicar ali e ver o que dá. Então, f de x mais h, quando o x mais h está aqui, ele vale 5 e o x também vale 5, por isso que em cima ali vai ficar 5 menos 5. Se eu fizer 5 menos 5, isso vai dar 0. Né? 5 menos 5, 0. 0 dividido por h é 0. Então, a derivada da função constante igual a 5 é 0. Se a gente pegar a definição, né, geometricamente, a gente falou que a derivada mede a inclinação da curva. Se aqui ela está reta, ela não tem inclinação, né, ela está assim na horizontal perfeitamente, então não tem inclinação. Então, faz sentido a derivada ser 0 dessa função que é constante. E se fosse y igual a 10? Toda vez que eu pegar x vai valer 10, na hora que eu chegar aqui mais na frente, um x mais h também vai valer 10. Então, na hora que a gente for resolver, vai ficar 10 menos 10, também dá 0. Então, a gente pode chegar na conclusão que a função derivada de qualquer constante é 0. Então, derivada de constante é 0. Por quê? Porque não tem inclinação o nosso gráfico. Vamos fazer agora aqui, ó, para f de x igual a x. Então, o gráfico é x. E ele vai variando aí conforme vai passando aqui. Então, aqui é um ponto x, aqui é um ponto x mais h. Então, a gente quer resolver essa equação aqui. Ó. A gente tem um f de x mais h e depois um f de x. Como agora a função é x mesmo, né? Então, o f de x é x e o ponto da frente é o ponto x mais h. Então, a gente só vai trocar. Ó. F de x mais h é x mais h e na frente é menos x. Resolvendo isso aqui, ó, eu vou ter x e menos x, eu posso simplificar aqui e vai sobrar h sobre h. Um número dividido por ele mesmo dá 1, então a derivada de y igual a x é igual a
1. Ou seja, a inclinação dessa reta vale 1, da reta y igual a x. Vamos fazer agora para y igual a 2x. A gente tem a função, né? Essa aqui é a fórmula. Só que agora, onde está aqui, a gente vai colocar 2x aqui e 2x aqui. Então, vai ficar 2 vezes, no lugar do x é o x mais h, né? Que é o ponto da frente. Só que a gente tem que multiplicar aqui por 2, porque é 2 vezes o x. E o da frente, como é só f de x, eu só faço 2 vezes x. Então, aonde é x mais h, eu vou esse é o valor x que a gente está querendo aqui, né? E lá em cima aqui é x mais h. E aqui onde é x é a f de x. Então, por isso que a gente vai só trocar o x por x mais h nessa primeira parte e na segunda parte só por x. Resolvendo, eu vou fazer 2 vezes x e 2 vezes h, dá 2x mais 2h. E menos 2x é porque eu troquei, né? No lugar do x é 2 vezes x. Tenho 2x na frente, menos 2x, eu simplifico. Eu tenho 2h sobre h, corto h com h, vai sobrar 2. Então, a derivada de y igual a 2x é igual a 2. Ou seja, a inclinação dessa reta vale 2. Vamos pegar essa função, y igual a 3x². Então, no lugar do x, eu vou colocar x mais h, então vai ficar 3 vezes x mais h², e no f de x é só o x mesmo. Então, 3 vezes x mais h² menos 3x². E aí a gente precisa resolver. A gente vai desenvolver esse quadrado aqui, ó. Quando a gente tem esse tipo de conta, né, tem uma fórmula que fica assim, ó. É quadrado do primeiro, então quadrado de x é x², mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então é 2 vezes x vezes h, então dá 2xh, mais o quadrado do segundo. Então, esse é o quadrado da soma, né? Então, fica x² mais 2xh mais h², e como tinha o 3 multiplicando, né, o 3 está aqui. Lá na frente, é só o x² mesmo. E aí, a gente vai simplificar. Eu vou pegar o 3, vou fazer ele vezes todo mundo que está aqui dentro. Então, vai ficar 3 vezes x², 3x², 3 vezes 2, 6, 3 vezes h, 3h. E aí, ó, eu tenho um 3x² aqui, menos 3x² aqui eu simplifico. E aí, ó, eu tenho h e quadrado aqui, ó, eu vou colocar em evidência esse h, porque, ó, h vezes 6x é esse 6xh que está em cima. H vezes 3h é esse 3h² que está em cima. Então, eu só coloquei em evidência para eu poder cortar o h de cima com o h de baixo. Então, vai ficar 6x mais 3h. Resolvendo o limite, né, aplicando o h ali no lugar do zero, vai sobrar só 6x. Então, a função derivada de y igual a 3x² é 6x. Então, com esse 6x, eu consigo saber a inclinação da reta para qualquer ponto de x. Então, quando x for igual a 1, eu faço 6 vezes 1, a inclinação da reta é 6. Quando x for 2, eu faço 6 vezes 2, a inclinação da reta é 12. Então, eu aplico valores em x e encontro a inclinação para qualquer ponto. E aí, pessoal, o que acontece? Ficar usando limite quando a gente tiver umas funções mais complicadas é difícil, é demorado, dá trabalho. Eu fiz para as mais bobinhas, depois vocês vão ver que dá para fazer com umas funções bem mais complicadas. Então, o que acontece? A gente já tem algumas fórmulas que simplificam e a gente consegue ter uma tabela de derivada. Então, vou fazer uma mais simples nesse primeiro momento, depois a gente vai adicionando mais coisas na nossa tabela. Então, o que a gente já aprendeu hoje? Derivada da constante. Então, se eu fizer aqui, ó, a derivada, né, em relação a x de uma função constante, isso vai dar 0. Então, derivada de constante, 0. Derivada da função x é 1. Se eu derivar x elevado a n, a fórmula é eu pegar o n, que é o expoente, colocar ele na frente e subtrair o 1 do expoente. Essa que é a fórmula. X elevado a n, eu coloco o n para frente multiplicando e subtraio 1 do expoente. A gente vai fazer com o número daqui a pouco, fiquem tranquilos. Se eu tiver uma constante multiplicada por x elevado a n, então é a derivada aqui, ó, de uma função que é constante vezes x elevado a n. O que a gente faz? A gente coloca a constante para fora da derivada e deriva x elevado a n, que é igual a esse exemplo daqui de cima, aqui, né? Então, se eu coloquei a constante para fora da derivada, eu pego essa mesma de cima e repito e multiplico pela constante que eu tinha colocado para fora. Derivada da soma ou da subtração é só eu derivar cada um e somar.
Então, eu derivo uma função f de x, derivo uma função g de x, então esse g é como se fosse uma segunda função. Então, eu derivo cada uma individualmente e somo ou subtraio as respostas. Vamos fazer uma aplicação para cada um desses aí, que daí vai ficar mais claro. Então, ó, vamos lá, encontre as derivadas. Primeiro exercício, y igual a x à quarta. Então, a gente tem de acordo com a nossa tabela, né, é x elevado a um valor n. E aí a fórmula é n que multiplica x de n menos 1. Como que vai ficar a nossa resolução? Então, se y é igual a x à quarta, o nosso n vale 4, né, para a gente aplicar na fórmula. Então, eu ponho o n na frente, coloco 4 aqui na frente, e lá em cima eu faço n menos 1, 4 menos 1. Então, 4 menos 1 dá 3, 4 vezes x ao cubo é a nossa derivada. Então, já derivamos, não precisamos mexer com limite, nem nada. Vamos fazer mais um, 2 vezes x ao cubo. Então, agora eu tenho uma constante que multiplica x elevado a n. Então, eu coloco a constante separadinha, derivo x elevado a n, e depois pego a constante e multiplico. Então, vamos lá, ó. Constante vale 2 e agora n vale 3, né? Para a gente pôr na fórmula. Então, eu repito a constante, deixo ela de ladinho e faço só a derivada do n igual a 3. Então, pego o n, põe o n na frente e em cima faz n menos 1. Agora que tem 2 vezes 3 eu posso resolver, 6, e 3 menos 1 dá 2. Então, está aqui a minha derivada. A derivada de 2x ao cubo é 6x ao quadrado. Então, notem que o que a gente fez? A gente pega o 3, passa para frente multiplicando e subtrai 1 lá em cima. Então, 2x ao cubo. Passo o cubo para frente, multiplicando pelo 2 e subtraio 1 em cima. Agora ainda parece meio confuso, mas vocês vão ver que com a prática a gente vai fazer tanto esse tipo de derivada que essa vai ser o tipo de derivada mais fácil que vocês vão fazer. Vamos fazer um daquele que está derivada da soma e subtração. Ó, agora a gente tem vários aqui ao mesmo tempo. Então, quando é soma ou subtração, a gente vai derivando um de cada vez e vai somando as respostas. Então, tá aqui todas as fórmulas que eu tinha passado, né, que agora a gente vai usar de vários. Então, vamos lá, resolução. Ó, 3/5 está aqui, que é a constante que multiplica, repito ela, e aí eu pego o expoente, que é o 5, passo para frente e subtraio 1 lá em cima. Então, passei o 5 para frente e subtraio 1 lá em cima, que é da fórmula do x elevado a n, né? E aí, ó, 4x à quarta. O 4 é a constante, repito ele aqui, pego o 4, que é o expoente, jogo para frente e subtraio 1 lá em cima. 3 elevado a x. Aqui, ó, a gente pode pegar simplesmente que quando eu tiver x elevado a 1, isso já dá 1, a derivada. Mas eu vou fazer a mesma conta do x elevado a n, vocês vão ver que dá certo, ó. Eu vou pegar o 3 é a constante, repetir ele aqui. Quando não tem nada em cima do x, significa que o expoente é 1, né? Então, ó, passo 1 para frente e lá em cima eu faço 1 menos 1. E por último, derivada da constante, que é o 4, isso é 0. Agora vamos resolver, ó. Aqui o que eu tenho? 5 vezes 3 dá 15, dividido por 5, 3. 5 menos 1, 4. Resolvemos a primeira parte. Aqui, ó, 4 vezes 4 dá 16, 4 menos 1 dá 3. E aqui, ó, o que vai acontecer aqui? Esse aqui vai ficar x elevado a 0. Qualquer número elevado a 0, pessoal, tem uma propriedade que fala que isso é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então vai dar 1, 1 vezes 1, 1, 1 vezes menos 3, menos 3. E aí a gente termina a nossa derivada. Pessoal, a gente vai fazer muito mais exercício, a gente ainda está aprendendo como que vai fazer, então conforme a gente for praticando, vocês vão ficando melhor e vai ficando mais claro essas continhas aí. Vou deixar isso aqui de tarefa para vocês, então o que vocês vão fazer? Vocês vão derivar isso aqui para mim, e aí vocês vão deixar a resposta nos comentários, e aí depois eu entro aqui no vídeo e comento aí as respostas junto com vocês. Então, esse aí é o nosso exercício de tarefa. E é isso, pessoal, acabamos aí nossa primeira aula de derivadas, né? Nossa introdução. Parabéns para quem conseguiu chegar até aqui o final do vídeo. Façam aí o exercício que eu deixei e aí, para incentivar meu trabalho, para agradecer pelo vídeo, curtam o vídeo. Se vocês puderem se inscrever no canal também, eu vou ficar muito feliz. E nos próximos vídeos a gente vai aprofundar mais a parte de derivada. A gente vai aprender derivada de produto, nós iremos ver problemas de otimização, nós vamos fazer derivada da divisão, a gente vai aprender uma tal de regra da cadeia. Então tem bastante coisa aí que a gente vai aprender nos próximos vídeos.
Então, obrigado aí e até a próxima.